último domingo nós começamos uma série de mensagens, e a série de mensagens está intitulada O Segredo da Vida. E nós conseguimos entender, Herbert, que o segredo da vida, uma vida de provisão, uma vida de favor, uma vida de cuidado, está diretamente ligado ao nosso arrependimento. Por quê? Nós entendemos lá em Joel, capítulo 2, verso 25, que Deus tem promessas para nós. As promessas de Deus para nós, a partir do verso 25 do capítulo 2 de Joel, é que Ele restituiria, Paulinho, todas as nossas perdas. E eu perguntei aqui quem tinha passado já por perdas, e é claro que muitos de nós já enfrentamos perdas, já enfrentamos situações, que fomos roubados, ou que simplesmente por conta de uma falta de maturidade nós perdemos. Deus diz, eu vou restituir todos os anos que foram consumidos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O mesmo texto também diz que o Senhor, Ele não permitiria, Gesiel, que nós fôssemos envergonhados. Ele dizia, eu não permitirei que o meu povo seja mais envergonhado. Quantos de nós já passamos por rejeição, por humilhação, por vergonha? E Deus diz, eu vou tirar vocês desse ambiente de vergonha. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O texto ainda diz que o Senhor, Ele ia nos prover, Luciano. Ele diz, eu vou provê-los, nunca mais vocês terão falta. Ele diz, a minha presença será com vocês, e do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne, sobre jovens, velhos e até os servos. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Porém nós entendemos que para vivermos todas essas promessas, essa plenitude de promessa de Deus, Sebastião, sobre as nossas vidas, nós precisamos passar pelo verso 12. Nós gostamos, Ricardo, do verso 25, mas não entendemos que para chegar no 25 temos que passar pelo 12. E o que o verso 12 diz? Convertam os vossos corações a mim. Se arrependam dos seus pecados. Por quê? Porque o pecado, ele é o grande gerador de perdas e fracassos. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13. Vou pedir para você abrir lá comigo. Vai lá em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13, vale a pena nós lermos o texto. A palavra diz assim: aquele que esconde o seu pecado, na versão original do hebraico, a palavra de tradução exata seria, nunca prosperará. Aquele que esconde o seu pecado, Daniel, aquele que não, porque só vai esconder por duas ações. Primeira, por não reconhecer. E segundo, por não ter maturidade o suficiente de dizer, eu sou pecador e eu quero deixar esse pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Ele diz assim, aquele que esconde o seu pecado nunca, essa é a versão do hebraico, nunca prosperará. A palavra prosperar aqui no verso 13 do capítulo 28 de Provérbios, ela vem da raiz shalom. Shalom é uma palavra que ela traz várias definições de provisão, como também paz. Então o texto está dizendo assim, Dani, que aquele que esconde o seu pecado não é só uma prosperidade financeira, não é só uma questão de finanças, de riqueza. Ele diz, ele não vai ter uma vida plena, ele não vai encontrar paz. Por quê? Porque o pecado está minando a paz. Então quando nós começamos a falar sobre arrependimento, e essa é a proposta dessas séries de domingos e quartas até agora o início de dezembro, nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para viver esse arrependimento, não porque Deus ele quer provar a sua autoridade. Não, eu quero provar, todo mundo aí eu quero de cara no chão, se prostra aí porque eu sou o Senhor, vocês são um bando de servos. Não é isso. É porque Deus entende, amados, e Ele quer nos ensinar que enquanto existe pecado, não existe plenitude. Como eu falei aqui no domingo, existem pessoas, Luiz, que estão patinando em suas vidas, elas não estão conseguindo romper, elas não estão conseguindo fluir, elas não estão conseguindo ser plenas, ter plenitude, exatamente por quê? Porque elas continuam vivendo uma vida de pecado. Como eu falei no domingo, nessa introdução, só para poder linkar todo mundo, Alisson, na mesma direção da palavra, se nós não reconhecemos onde estão os nossos erros, e não decidimos deixá-los, não decidimos, Vanessa, viver o arrependimento, Deus ele não vai nos abater, mas a questão é que nós não também vamos prosperar. Nós não entraremos na terra de plenitude, na terra de provisão, por quê? Porque nós ainda estamos presos ao deserto. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o grande ponto que eu e você precisamos entender. Ele diz, aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará. Não é que Deus vai tirar a nossa prosperidade, é que o pecado vai roubar o favor de Deus. Amém, queridos? E Juliana, esse é o ponto que muitas vezes nós não estamos entendendo.
Quando falamos de arrependimento, nós precisamos entender que o arrependimento ele é um processo. Quando se fala em conversão, Gislaine, algumas pessoas pensam assim: ah não, tem que arrepender, faz uma oração. Ó, Jesus, eu confesso meus pecados. E quais são eles? Qual é o nome deles? Arrependimento não é apenas ter a convicção do pecado, Emily. A convicção do pecado é o primeiro passo, é a primeira fase. Depois tem que ter a confissão e depois tem que o abandonar. E é sobre isso que nós vamos entender hoje, essa primeira fase. Não existe arrependimento sem convicção. Muitas vezes, Bruna, nós estamos sendo enganados pela nossa alma. Nós estamos enganados pelo nosso coração, achando que estamos fazendo tudo certo, sem entender que estamos quebrando princípios e esses princípios estão quebrando a gente. Quantas falhas e erros, Emerson, que nós cometemos, que nós jogamos para debaixo do tapete e dizemos: não, Deus é misericordioso e perdoa. A minha pergunta é: Ele perdoa, sim ou não? Meu Jesus Cristo. Ele perdoa, sim ou não? Agora, qual é o tipo de pecado que Deus perdoa? É o pecado que passa pelo processo do arrependimento. Vamos fazer uma avaliação hipotética aqui. Eu trabalho numa empresa, eu tenho acesso ao caixa desta empresa, passa lá o vendedor de lanches na empresa, eu estou com fome, e eu tiro R$10 do caixa da empresa e eu compro o lanche. A minha pergunta é: estou fazendo certo ou errado? Errado, eu estou roubando. Não, mas o chefe me paga pouco, então pede a conta e vai para o emprego onde o chefe te pague muito. Eu sempre digo que nós recebemos o que merecemos. É ruim ouvir isso, né? Pastor, mas é pouco que eu estou recebendo. Então, você está no lugar errado. Ou você merece apenas isso. Nossa, não ouço um glória a Deus nessa hora. Mas vamos voltar aqui para a minha hipótese. Eu tirei R$10, roubei e ainda disse: eu mereço, fico aqui todos os dias. Ele não reconhece. Passa 2 dias, o mesmo vendedor de lanche vem na empresa. Eu tiro mais R$10 e compro o lanche. Eu roubei de novo, sim ou não? Passou 2 dias, eu vim para o culto. Deus ministrou meu coração, me confrontou. Eu entendi que isso é roubo, que eu estou quebrando um princípio, que isso vai comprometer lá na frente. Tudo aquilo que eu tirar de alguém, em algum momento alguém vai tirar de mim. Isso é princípio, não tem como. A Bíblia diz: aquele que roubar, ele vai ter que restituir 4 vezes mais. Ou ele restitui, ou o diabo vai vir buscar o que é dele, porque ele legalizou. Isso é Bíblia. Não tem como fugir. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso. Eu vim para o culto, a palavra me confrontou, eu reconheci. Meu Deus, eu estou pegando dinheiro da empresa. Aqui mesmo na igreja eu confessei para Deus. Pedi perdão para Deus. Voltei a trabalhar na segunda-feira, não falei nada para o chefe. Não devolvi os R$20. Na terça-feira passou o mesmo vendedor. Eu comprei o lanche com o dinheiro do caixa. Eu pergunto para você: houve arrependimento? Mas é exatamente assim que nós vivemos. A gente chega no culto de domingo, a gente fala: Deus me perdoa, Jesus, eu fiz de novo. Deus, eu acessei o que eu não deveria ter acessado, eu falei o que eu não deveria ter falado, eu fui onde não deveria ter ido. Me perdoa. A gente derrama o coração, a gente até chora. Quebrantamento é importante, ele é fundamental. A gente derrama o coração, mas na semana que vem a gente volta a fazer a mesma coisa. Não existiu perdão porque não existiu arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, ele passa pela primeira fase, ter a convicção do pecado. Passa pela segunda fase, ter a confissão do pecado. Mas tem que passar pela terceira fase, que é o deixar o pecado. E enquanto eu e você não deixamos o pecado, nós continuamos, Lise, vivendo a consequência, vivendo a destruição, vivendo o resultado do pecado em nossas vidas. Nós clamamos, David: Deus me tira do deserto, eu não aguento mais o deserto. Mas nós não nos posicionamos, e é exatamente esse o ponto. Pastor, mas por que se fala tanto de pecado? Não dá para falar de vitória? Eu não consigo, Juliana, falar de vitória sem antes deixar o pecado. Não adianta eu pregar um evangelho vazio para vocês, Sônia, porque enquanto eu não deixo o pecado, eu não consigo viver o propósito de Deus de vitória na minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus tem nos levado nessa série de mensagens, não nos trazer apenas conhecimento, mas nos trazer confronto ao nível que nós venhamos nos posicionar e deixar os nossos pecados, deixar os nossos erros, deixar aquilo que tem nos contaminado, porque enquanto não tiver um posicionamento, nós continuaremos sendo escravos do pecado. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23.
Romanos 6,23, ele nos traz exatamente qual é o resultado de uma vida de erros e falhas. Deus é fiel para perdoar, sim ou não? Mas tem que ter abandono, tem que ter confissão, tem que ter convicção e tem que ter abandono. Olha o que diz o texto: porque o salário do pecado é a... Para aqueles que gostam de graça e que pregam que Deus perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, independente se eu não fiz ainda, já está perdoado. Eu quero dizer para você, quem está falando isso é o cara que mais falou de graça na Bíblia, que é Paulo. Ele está dizendo: o salário do pecado é a morte. Nós gostando ou não, toda vez que quebramos um princípio, nós estamos atraindo morte para as nossas vidas. E nós temos que aprender a nos posicionar. Pastor, Deus vai me matar porque eu estou pecando? Não, você vai morrer em áreas da sua vida. Em áreas da sua vida. Quantos casamentos morrem no Brasil todos os dias? Quantos sonhos e projetos morrem no Brasil todos os dias? Quantas pessoas têm suas saúdes debilitadas, destruídas todos os dias? E você acha que muitas dessas mortes, destas perdas, destes fracassos não são consequência dos nossos pecados? São consequências. E eu e você precisamos ser confrontados por Deus exatamente para isso. A primeira fase do processo do arrependimento é exatamente ter a convicção. E esse, Paulinho, talvez tenha sido um dos principais problemas da igreja atual. Ela ter convicção do que ela está fazendo é pecado. Ela ter a consciência, ter a compreensão do que está destruindo. O texto que lemos aqui de Josué, capítulo 7, ele fala de um povo de Israel, saiu do Egito, saíram de uma terra de escravidão, passaram pelo deserto, processo de maturidade. Chegaram frente ao Jordão, falei um pouco sobre isso domingo, parece que Deus está fazendo um processo mesmo. Chegaram frente ao Jordão, se humilharam, desceram até o Jordão, seguiram a arca, se santificaram e obedeceram a Deus. A direção que Deus deu para o povo foi a seguinte: a primeira cidade que vocês vão enfrentar é a mais forte de todas. Às vezes a gente trabalha, né, eu trabalho com treinamento de gerências, de gerentes, de vendedores, eu sempre falo, para você poder vencer nas suas batalhas, você precisa primeiro, para você poder ser uma pessoa de sucesso, você precisa aprender a lutar as batalhas menores. Porque quando você luta as batalhas menores, você as vence e isso te motiva para ir para as maiores. Quem entende a estratégia aqui? Quem está entendendo a estratégia? É mais fácil, é ou não é? Por exemplo, você vai pagar dívida, você nunca começa por aquela grandona de 50 mil reais. Porque você não vai ter talvez os 50 mil reais para pagar, vai parcelar ela em 1.200 vezes, vai pagar 3 vezes, vai desistir. Então o meu conselho, quando vou trabalhar, né, nos processos de mentoreamento de finanças, começa pela de 2.000. Aquela que você parcela em 10 de 200 e você consegue pagar. Venceu essa? Legal, vou para a próxima. Porém, Deus ele muda totalmente essa estratégia aqui com o povo de Israel. Eles estavam entrando na terra de Canaã e eles estavam sendo restituídos dessa terra que Deus já tinha entregue para Abraão, pai deles. Essa terra eles não estão roubando dos cananeus. Eles não estão tirando daquele povo que mora lá. Na verdade, aquele povo tomou posse da terra quando eles estavam no Egito. E agora Deus estava restituindo. Deus é um Deus de restituição. Posso ouvir um glória a Deus por isso? A gente gosta da restituição, né? Aí tem um processo. Deus está restituindo eles daquela terra. E Deus dá uma direção para eles. Vocês vão entrar, mas já vão entrar frente ao povo mais forte. Pastor, mas na estratégia de batalha isso é ruim. Porque a gente já fica desmotivado de se perder. Deus falou, vocês não vão perder porque vocês não vão lutar. Quem vai lutar sou eu. Deus falou, eu vou derrotar primeiro o mais forte para vocês entenderem que eu estou nesse negócio e o resto vai ser tudo consequência. Inclusive, para fazer com que o povo que mora nessa terra veja o quanto eu sou poderoso na vida de vocês e o coração deles vai derramar diante de mim. Então a primeira cidade era mais forte. Os muros de Jericó, eles tinham 12 metros de comprimento. Este altar aqui, até o final, ele vai ter, se eu não me engano, até o finalzinho da porta, 14 metros de comprimento. O muro, casas eram construídas em cima daqueles muros. Tamanha era a força da cidade. Uma cidade, além de fortificada, bem estruturada, com um exército enorme. Deus falou, vocês não vão tirar a espada para lutar. Deus falou, simplesmente vocês vão me obedecer. Diga comigo, a obediência. Diga mais forte, diga com vitória, fala com voz de vitória, diga assim, a obediência gera vitórias. Deus falou para eles, vocês não vão precisar lutar.
eu vou lutar por vocês. Eu quero que vocês façam apenas o seguinte: deem 7 voltas na cidade durante 7 dias. Levantem bem cedo, façam fila indiana, circuncidem a cidade, ou circulem a cidade, melhor dizendo. Primeiro dia, voltem para o acampamento. Segundo dia, voltem para o acampamento. Terceiro dia, voltem para o acampamento. Apenas no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas no mesmo dia. E então, quando Josué gritar, vocês vão bradar e tocar as trombetas, as buzinas, e o resto eu faço. É um negócio fora do comum. Imagina se fosse hoje isso. Deus fala assim, ó, sabe aquela dívida que você tem no banco? Dá 7 voltas no banco. Que ia ter de gente andando, e o cara ia emagrecer. Podia não contar, pagar a conta, mas ele ia emagrecer, né? Enquanto você não parar de dar, enquanto você não tiver a vitória no banco, não pare de dar volta. Tinha gente que ia fazer uma maratona inteirinha. Ele diz, dê 7 voltas e deixa o resto que eu faço. Josué disse para o povo o seguinte: deem 7 voltas, um atrás do outro, mas em silêncio. Olha para mim aqui. Existem batalhas que eu e você só vamos vencer em silêncio. Sabia que tem vitória que eu e você não estamos conquistando porque a gente fala demais? Pegou pesado, né? A gente fala demais contra Deus, murmurando. A gente fala demais para os outros daquilo que a gente quer fazer, dos nossos projetos. Meu irmão, fica quieto. Deus me deu um projeto, glória a Deus, é você e Ele. Não, mas é a título de testemunho, não, é porque você é metido mesmo. Não é a título de testemunho, é que você é bocudo, fala demais. E por conta disso, você alerta o coração dos invejosos. Quem está me entendendo, diga amém. A gente fala demais. Além disso, a gente simplesmente fala mais porque nós não temos muitas vezes controle sobre a nossa boca. Deus falou para Josué, vão, mas em silêncio. Porque existirão batalhas na minha e na sua casa, na minha e na sua vida, no meu e no seu trabalho, na minha vida espiritual e na sua vida espiritual, que a gente só vai vencer quietinho. E a Bíblia diz que eles ficaram em silêncio. 7 voltas no último dia, mais 7 voltas. Tocaram as trombetas. A Bíblia diz que o muro da cidade veio ao chão. Diga comigo, milagre! Foi um milagre sobrenatural de Deus. Agora eu pergunto para vocês, a cidade mais forte, ela é derrotada sem eles precisarem levantar uma espada. O coração dos caras ficou animado, sim ou não? Eles estavam em fé, sim ou não? Eles estavam empolgadíssimos. Não tinha o que acontecesse no caminho deles agora que eles não enfrentassem. Deus estava com eles. Então agora eles tinham a segunda cidade. A segunda cidade ela era pelo menos 10 vezes menor do que Jericó. Josué, como um bom líder e um bom estrategista, falou, peguem aqui os homens e vão espiar a terra, como fizemos da primeira vez, vamos ver como é a terra. Os homens foram olhar a terra e voltaram que ele disseram o seguinte, não precisa se preocupar não. A cidade é pequenininha, reúne aí uns 2 ou 3 mil soldados, manda lá, porque a gente não vai nem precisar fazer muito esforço. Além do mais, olha o que Deus fez em Jericó, você acha que os caras vão lutar? A Bíblia diz que assim foi feito, teve uma estratégia. Eu vi já gente pregando e dizendo assim, não, porque Josué, ele subestimou a cidade. Não foi ele subestimou, não. Eles não perderam para Ai, eles perderam para a desobediência deles. Porque quando eles estavam lá em Jericó, esqueci de um detalhe importante, Deus falou, vocês vão tocar as trombetas, o muro da cidade vai cair, porém, olhem para mim, prestem atenção. Ele diz, tudo que tem naquela cidade, ouro, prata, riqueza, não vai ficar para vocês, a primícia é minha. Tudo que tiver de tesouro naquela cidade, não toquem, porque está consagrado para mim. Vocês têm um limite agora, se vocês tocarem é anátema. Ele está dizendo o quê? Vocês têm um limite, não façam isso. Eu estou dando uma direção, um limite para vocês. Quem está me entendendo, diga amém. Ele falou, se você encontrar ouro, você encontrar prata, você vai separar isso e vai trazer para a sala do tesouro, vai trazer para o templo, vai trazer para a arca, vai trazer para mim, porque eu quero ver como que é a fidelidade de vocês. Você acha que Deus precisava do ouro e da prata daquela cidade? Deus estava testando o coração deles. Obediência é o segredo. Eles ouviram, entenderam, aplicaram. Foram para Ai. 3 mil soldados subiram para a batalha. E a Bíblia diz que eles foram envergonhados. A batalha foi tão vergonhosa que 36 soldados de Israel morreram naquela luta. E aqueles que venceram uma cidade enorme agora são derrotados por uma cidade pequenininha. A Bíblia diz que o coração de Josué ficou desesperado. Por que o Senhor permitiu isso? Rasgou as roupas, sinal de humilhação, jogou terra na cabeça, cinza na cabeça, se prostrou e falou, Deus, o que aconteceu? Na outra a gente foi tão bem, nessa daqui a gente foi tão mal. Deus olhou para ele e falou, parou.
Você acha que o problema sou eu que esqueci de vocês? O problema é vocês que pecaram. Verso 12, vai lá comigo no verso 12. Ele diz assim: os israelitas não conseguiram resistir o inimigo e fogem deles e se tornaram merecedores da sua destruição, da sua derrota. E eu não estarei mais com vocês, por quê? Porque infelizmente vocês pegaram o que não deveriam ter pego. Verso 11, ele diz o que eles fizeram: vocês violaram a minha aliança, está aqui o pecado. Vocês se apossaram daquilo que já tinha sido consagrado, eu já tinha dado uma direção. Vocês roubaram, e além de roubar, vocês esconderam e colocaram junto dos seus bens. O que ele está dizendo? Vocês pecaram. David, 36 pessoas foram mortas. 36 homens, soldados foram mortos, 36 famílias ficaram sem sustento, ficaram sem pai, ficaram sem marido, ficaram sem aquele que trazia de fato a direção para casa. Por quê? Porque um homem, que lemos aqui, chamado Acã, pegou o que não deveria ter pego. Ele pecou. Muitas vezes, Dani, nós levamos na brincadeira esse processo do pecado. O que é um pecado? O pecado é uma desobediência. Deus deu uma direção e nós desobedecemos. E muitas vezes nós estamos enrolando Deus. É aquele, deixa eu ver como é que está o processo, eu posso falar bem claro aqui, ou tem que ser por parábolas? É aquele namoro que é um namoro com a vida de casado. E o cara está namorando, mas está coisando. Ficou fácil de entender, né? Não, pastor, é que a carne é fraca. Ela é fraca e vai te levar para o inferno. Ela é tão fraca que ela está levando você para a morte. E não está prestando atenção. Eu não sei por que a minha vida está desse jeito. Eu não sei por que minha finança está uma bagunça. Eu não sei por que a gente briga tanto. Eu não sei por quê. Não sabe por quê? Porque o miserável está fazendo o que não deve fazer. Está tocando no que não é para ele tocar. Quer ver outro exemplo? E aí eu vou mexer de novo na estrutura de vocês. Alguns, né? É o cara que mora junto, amaziado, e não quer casar. Não quer casar por quê? Mora junto, tem família, tem filho, tem tudo junto, conta bancária junto, casa junto e não quer casar. Está pecando, está morrendo, está se arrebentando e não está prestando atenção. Não, pastor, é que veja bem. Não tem veja bem. Ou casa ou separa. Não tem como não resolver essa situação. Porque vai continuar pedalando. Quem está me entendendo, diga amém. Vai continuar pedalando. É aquela pessoa que ela tem uma vida na igreja, mas tem uma vida lá fora diferente. É aquele cara que ele não se posiciona, por exemplo, nos grupos de WhatsApp. Vive a mulher brigando com ele por causa das porcarias que ele recebe e fala: mas é que os amigos mandam. Mandam porque você deixa eles mandar. Tem um negócio no celular chamado bloqueia. Pronto, você resolveu o seu problema. Mas gosta. O problema é que gosta. E são esses pecados que vão nos derrotando. Preste atenção, o Israel não foi derrotado pela cidade de Ai ou pelos soldados de Ai. Israel foi derrotado pela sua desobediência através de Acã. Eles não foram derrotados pelos soldados de Ai, pela cidade de Ai, pelos moradores de Ai. Quem está me entendendo, diga amém. Deus deixou bem claro, o problema não é Ai. O problema não é a cidade, o problema não é o povo, o problema é vocês. Então, Luciano, muitos dos fracassos que eu e você estamos tendo, muitas das lutas, muitas das derrotas que nós estamos enfrentando, o problema não é do diabo. A cidade de Ai, a fortaleza de Ai, ela pode representar o diabo, mas o diabo ele não vai te derrotar se você não se derrotar através do pecado. O diabo ele é apenas um servo daquilo que eu e você deixamos ele fazer em nossas vidas. Você consegue entender quando eu falo isso? Ele só age naquilo que eu e você legalizamos. Quando falamos da derrota do povo de Israel na cidade de Ai, estamos falando da nossa derrota. As nossas derrotas, a grande maioria delas, Paulinho, são culpa das nossas escolhas. O ponto principal deste texto é o pecado cometido sem consciência. E quem pecou, Ricardo? Um homem chamado Acã. A Bíblia diz que Acã, ele entrou na batalha, sabia da direção. Deus deu a direção para Acã também, sim ou não? Ele falou para todo mundo que entrar na cidade: vocês não vão tocar nada do que tem naquela cidade, porque é consagrado para mim. Quem está me entendendo, diga amém. Acã, ele era um amorreu? Não, gente, cadê vocês? Ficou dúvida aí. Acã era um morador de Jericó? Acã era um hitita? Quem era Acã?
Acã era um judeu. Acã, então, era um servo do Deus vivo, sim ou não? Acã, ele era da tribo de Judá, da tribo que veio Jesus, da tribo guerreira. Ele era soldado. Esse era Acã. Acã sabia exatamente o que ele estava fazendo e onde ele estava indo. Sabe quem que Acã representa, João? Eu e você. Acã não representa o ímpio. Acã representa o crente. Quem é crente em Jesus, dá um glória a Deus aí. Acã representa o crente, Dani. Um cara que sabia onde estava indo, sabia o que estava fazendo e sabia quais eram os seus limites. Acã era um crente. Acã é um cara que tinha princípios. Acã é um cara que tinha verdade. Acã é um cara que tinha os mandamentos. Mas acho que o Acã, ele estava tão acostumado com os mandamentos, com as direções, com os princípios, que o Antônio, quando ele entra na cidade, ele rejeita. É aquele crente que fica dando desculpa. Não, mas veja bem, Deus é misericordioso. Não, mas veja bem, a Bíblia diz que aquele que não, diz que não tem pecado já está pecando, então nós estamos propensos ao pecado. É claro que nós vamos em algum momento falhar, sim ou não? Não conseguimos ser santo o tempo todo. Quando o cara é santo o tempo todo, ele morre. Deus leva, recolhe, está preparado. Vamos recolher o irmãozinho. Tem gente que vai falar, então, pastor, eu vou pecar só para não morrer, pastor. Vou ficar por aqui mesmo, está gostoso. Acã é o cara que ele sabia exatamente até onde ele podia ir. Ele conhecia todas as direções. Acã não pecou por ser ignorante, ele pecou porque ignorou o princípio. Vou repetir isso. Acã não pecou por ser ignorante, de não conhecer, é que ele ignorou o princípio. E aí, esse foi o ponto que fez, infelizmente, não só Acã ser derrotado, mas toda a nação de Israel. Olha para mim, deixa eu dizer algo. Existem pecados que eu e você cometemos, que eles são tão intensos no mundo espiritual, Marilda, que eles fazem todos que estão com a gente serem derrotados com a gente. Por causa do pecado de um homem, uma nação inteira foi derrotada. Por causa do pecado de um homem, Sérgio, 36 pessoas, Denise, 36 homens foram mortos e 36 famílias ficaram descobertas. Na cultura judaica, uma família que não tinha o pai, que não tinha o marido, não tinha autoridade, a família passava a ser considerada como uma família de mendigos. Eles tinham que viver agora de mendigância, porque não podiam nem administrar suas terras se tivessem. Por causa do pecado de um homem. Quantos de nós estamos falhando de tal forma que estamos destruindo a nossa casa, a nossa família, os lugares onde nós estamos e até os ministérios que nós estamos trabalhando? É mais sério do que nós imaginamos, gente. E o problema não está naquele pecado que você comete na rua, e não estou balizando o pecado agora, mas aquele que você está na rua, que o cara buzina e você se perde, se descontrola e fala um palavrão. Esse é aquele pecado inconsciente que você fez, você reconhece e fala, não vou fazer mais, pronto. Sabe qual que é o pecado, o problema? É aquele que a gente comete todos os dias sabendo que é pecado. Que a gente chega no culto de ceia, confessa a ele no domingo e na segunda-feira volta a fazer. É aquele pecado que nós temos como um bichinho de estimação. Vem, Totó, vem. Vem. Opa, isso aí é cavalo, né? Cachorro, né? Que a gente carrega para nós. Esse é o pecado, Alberto, que tem nos levado à destruição. O problema é que nós focamos muitas vezes naqueles pecados gritantes. Adultério, imoralidade, roubo. Mas existem pecados pequenininhos. E às vezes são aqueles que não existe peso de pecado, mas existe intensidade de consequência. É aquele pecado que a gente está levando nas costas o tempo todo e a gente não se posiciona. Coisa simples. Às vezes o cara pega Covid e fala assim, meu Deus, o diabo me pegou. Não, é Deus que te parou. Aí o cara tem que ficar 14 dias ouvindo Deus em casa. 14 dias. Nossa, pastor, você está agora querendo santificar o Covid. Não, estou querendo santificar a igreja. Estou querendo santificar a igreja, nós entendemos que tudo que aconteceu aqui na cidade de Ai, existe uma palavra para resumir tudo isso. Retaliação. Diga comigo, retaliação. O que é uma retaliação? Uma retaliação, ela é um embate com o mundo espiritual. É quando você entra numa batalha, o inimigo, ele se levanta para te retaliar. Um dos erros que nós mais cometemos, Alisson, é que nós achamos, Will, que a retaliação, ela é simplesmente uma colisão. Eu fui lutar contra o inferno lutou contra a minha vida, eu dei um murro, ele deu outro e tudo bem. Não. Isso é colisão, é um outro conceito de libertação e de mundo espiritual e de intercessão.
Colisão, você entra numa batalha espiritual e nessa batalha você bate e você pode levar uma pancada. Mas as pancadas que você leva são muito menos intensas do que as que você dá. Quem está comigo, diga amém. A retaliação, ela só acontece uma coisa. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu estou lutando contra o inferno me retaliou. Se ele retaliou, porque tem brecha de pecado. Um dos textos que mais nos dá visão e compreensão sobre isso é esse texto aqui. Tinha alguém que pecou nesse povo, sim ou não? Acã. E por conta do pecado dele, toda a nação foi retaliada. E a retaliação a gente vai entender em primeiro lugar, quando tem um pecado. Em segundo lugar, pela intensidade da derrota que nós enfrentamos. Esse é o ponto principal. Quando o povo de Israel entrou nessa batalha, eles foram retaliados, porque existia uma brecha. Autoridade se tem quando não se tem pecado. O pecado tira a nossa autoridade. Quem está comigo ainda, diga amém. Deixa eu mais rápido que eu preciso terminar. Segundo ponto, nós precisamos entender. O pecado de Acã, ele traz uma consequência desastrosa. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A desobediência de Acã que trouxe a derrota, não os soldados de Ai que trouxeram a derrota. Esse que é o ponto que muitas vezes nós não compreendemos. Por quê? Porque ele não passou pelo processo do reconhecer. E outra coisa, olha para mim, deixa eu entender uma coisa com você junto aqui. Os caras foram derrotados. Josué dobrou o joelho. Josué se humilhou junto com os sacerdotes. Falou, Deus, nós fomos derrotados. Deus falou, o problema não é a cidade de Ai, o problema são vocês. Tem pecado no meio de vocês. Vocês pegaram coisas consagradas. Então Josué chamou todo mundo. Vem todo mundo. Chefes de família, vem todos os chefes de família. Ele falou, o negócio é o seguinte. Deus me disse que nós fomos derrotados porque alguém tocou em alguma coisa que não deveria ter tocado. Pegou o que não deveria ter tocado. Meu irmão, Acã estava no meio do povo, sim ou não? Se sou eu que estou lá, o que eu faria? Dava uma voltinha aqui, a voltinha aqui, a voltinha aqui, chamava um sacerdote no canto e falava assim, fui eu. Como é que é? Fui eu. Fala para Josué que fui eu. O cara ficou quietinho. Por quê? Porque não teve convicção do seu pecado. Sabe o que Deus teve que fazer? Eles tiveram que tirar a sorte, Gislaine. Eles começaram a chamar, vem a tribo de Benjamim para frente, vem a tribo de Benjamim para frente, faz a oração. Senhor Jesus, aqui está a tribo de Benjamim, então os homens de Benjamim. Foi alguém dessa tribo, Deus, que fez o que o Senhor, que pecou e desobedeceu contra o Senhor, nos fez ser derrotado. Lançaram Urim e Tumim, não tinha Espírito Santo naquela época, 2 pedras, uma verde e uma vermelha, e Deus falou, não foi, sai. Vem a próxima tribo, tribo de Naftali, vem para frente, Senhor Jesus, aqui está a tribo. Foi essa tribo que pecou contra o Senhor. Não foi essa tribo. Próximo. Tribo de Rúben, vem para frente. E eles foram orando. Você acha quantas horas deve ter levado isso? E o miserável do Acã estava lá. Problemão, hein? Que desgraça é essa, hein? Tudo enroscado aí, ó. Queria saber quem foi o miserável. O miserável era ele. Era ele o cara que estava ali. Mas precisou chegar na tribo de Judá. Vem a tribo de Judá para frente, vem a tribo de Judá. Quando chegou a tribo de Judá, Senhor Jesus, Senhor Deus, aqui está a tribo de Judá. Foi algum homem da tribo de Judá, lançou Urim e Tumim, Deus falou, foi. Falou, opa. Da tribo de Judá, vem agora, para frente, família Pereira. Vem a família Pereira. Foi a família Pereira? Não, não foi a família Pereira. Vem a família Oliveira, vem a família Oliveira, vem para frente. Foi a família Oliveira? Não foi a família Oliveira. Foi a família Silva, vem para a família. Olha o problema que está acontecendo. E o cara está no meio e não fala nada. Aí vem família de Zinri. Aí quando vem a família de Zinri, joga, falou, é aqui mesmo. Foi aqui. E aí ele começa a trabalhar filho por filho de Zinri, até que chega em Acã. Irmão, tem que procurar o cara, porque o cara não teve consciência o suficiente para dizer, fui eu que pequei. Aquele que encobre o seu pecado não prospera. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. Você pode esconder do teu líder de ministério. Você pode escolher de quem você quiser, é teu direito você esconder. O pecado é teu e você faz o que você quiser com ele. O que você não pode escolher é a consequência que esse pecado vai trazer para você. Quem está comigo ainda, diga amém. Quando veio todo mundo para frente, ele falou, agora vem a família toda. Aí que o cara resolveu abrir o coração e dizer, não, fui eu pequei. Fui eu que peguei as coisas, a prata, o ouro, as capas babilônicas, o que era consagrado ao Senhor. Eu pergunto para você acha que Deus estava preocupado com a prata e com o ouro?
Não, Deus estava preocupado com a obediência. Esse é o ponto. Deus estava preocupado com a obediência daquele povo. E porque um homem desobedeceu, todos eles viveram a consequência. E olha o que diz o verso 12. Vai comigo no verso 12, nós vamos encerrar já. O verso 12 de Josué 7. Ele diz assim: por isso os israelitas não conseguiram resistir os seus inimigos e fogem, porque tornaram-se merecedores da destruição. Por causa do pecado deles, do erro deles, da falha deles, todo mundo viveu a consequência. Agora preste atenção na continuação depois da palavra destruição. E Deus diz assim: não estarei mais com vocês. Quando eu e você pecamos, nós afastamos Deus do nosso caminho. Esse tem sido o grande problema, Preto, Samuel e Will. Nós não entendemos que o nosso pecado afasta Deus. Afasta Deus. O cara está vivendo uma vida de pecado, está fornicando com a namorada, está recebendo coisa que não deveria receber no celular, está enganando os seus clientes, está mentindo para a sua família, e ele tem a cara de pau de dizer: Deus falou comigo. Não falou. Está aqui o texto, está dizendo aqui. Ele diz: porque eles pecaram, não estarei mais com eles. Quando eu peco e insisto em viver uma vida de pecado, eu estou deixando, eu estou abandonando, eu estou rejeitando Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que Sansão começou a brincar com Deus. Quem lembra da história de Sansão? Diga amém. Ele começou a brincar com Deus, e Dalila vem e fala assim: qual que é o motivo da tua força? Ele fala: o motivo da minha força é que se você me amarrar com 7 cordas novas, eu fico fraco. E ela fez e gritou: os filisteus vêm contra você. E ele levantou e arrebentou as cordas. Ela falou: você mentiu para mim, você não me ama. Ele falou: não, tá bom, eu vou dizer, se você me amarrar com 7 fitas de couro, que nunca foi usado, então eu ficarei fraco. E ela fez isso e gritou: os filisteus vêm contra você. E ele levantou. Não é que Sansão ele era forte, é que, Regina, quando ele se levantava, o Espírito Santo se apoderava dele e ele ficava forte. Ele não era um cara que era marombadão, fortão. Ele era um cara que tinha Deus na vida dele. Quem está me entendendo, diga amém. Até que a Bíblia diz que aquela mulher cansou o coração dele. Diz assim: me conta, você não me ama. E a mulher, quando ela quer um negócio, ela quer. É verdade ou não é? Ela quer. Você não me ama, me fala, me fala. Ele falou: tá bom, eu vou te falar. O motivo da minha força está no meu cabelo. Se cortar meu cabelo, eu tenho um voto de nazireu. Se cortar meu cabelo, eu fico fraco. A Bíblia diz que ela cortou as tranças, rapou a cabeça e gritou: e os filisteus vêm contra ti. E olha o que o texto diz: e Sansão pensou que o Senhor estaria com ele como das outras vezes, mas o Espírito do Senhor se retirou dele. E quando ele levantou, ele estava amarrado e não pôde arrebentar as cordas. Os filisteus vieram, furaram os seus olhos e levaram ele como escravo e colocaram ele no lugar de um boi para puxar o moinho. Brincou com o pecado, perdeu Deus. Deus está dizendo aqui: eu não estarei mais com vocês enquanto vocês não tirarem do meio de vocês aquilo que está contaminando. Tem que tirar. Por isso que o arrependimento não é apenas a convicção, e não é apenas o confessar. O arrependimento é quando nós deixamos. Ele diz: se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado nessa destruição. Verso 13, ele diz: não estarei mais com vocês. Não estarei mais com vocês. E para a gente poder encerrar, o último ponto de todo o processo: certas derrotas que eu e você vivemos, são formas de Deus chamar a nossa atenção e dizer: está errado. Eu não estou dizendo que toda perda e toda derrota que eu e você enfrentamos, que toda doença, que toda dificuldade, que todo problema financeiro vai ser consequência do pecado. Não, Juliana, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que boa parte das nossas derrotas são consequências de pecado. Eu tenho uma consciência na minha vida. Isso é uma coisa que Deus já me deu. Se começa, Ricardo, a acontecer alguma coisa errada, Wagner, eu paro e pergunto: o que eu estou fazendo de errado, Deus? As coisas começam a travar, o negócio começa a ficar esquisito, eu pergunto: Deus, é o inferno se levantando ou é retaliação do meu pecado? Quem está me entendendo, diga amém. Nós podemos começar a ter essa consciência. O que está acontecendo, Deus? Onde eu estou falhando? Tem alguma coisa que eu estou vacilando aqui?
Mostra para mim. Pastor Cote, ele diz uma coisa: se você não sabe o que está acontecendo, se humilhe. Se humilhe. Ah, o negócio está meio esquisito. Se humilha, vai com a cara no chão. Deus, estou aqui porque tem alguma coisa errada. Não é fazer como Josué fez. Deus, por quê? O que está acontecendo? O Senhor esqueceu do seu nome. Deus falou, eu não me esqueci do meu nome. Foi você que esqueceu. Alguém no meio de vocês pecou. Se humilha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Fica de pé, por gentileza.